professor, eu gostaria de saber como foi o seu começo na graduação, né? Essas impressões que você tinha antes de fazer parte desse mundo e que talvez você passou a ter outras depois de agregá-lo, né? Então, o meu começo na graduação talvez seja um pouco atípico, vamos dizer assim. Na verdade, eu fiz uma graduação, fiz jornalismo primeiro, e eu decidi fazer latim. Quer dizer, eu fiz a graduação numa época em que não havia o ciclo básico, né? Então você escolhia a língua já antes, né, do vestibular, né? E eu escolhi o latim, então já antes do ciclo básico, que, como eu falei, já é um pouco diferente do formato, né, atual, porque eu queria aprender a língua latina. Eu gostava de, enfim, ler, fiz jornalismo, lia várias coisas, e um livro que me levou a querer aprender latim foi a Arte Poética de Horácio. Então, eu tinha visto uma edição bilíngue, né, latim-português, da Arte Poética de Horácio. Havia um ou outro comentário sobre o texto original. Achei interessante um texto, né, sobre poesia em verso, e eu queria aprender o latim, ler, né, aquele texto no original. Então eu entrei, na verdade, no latim, na graduação aqui em letras, né? Pesquisei um pouco onde eu posso aprender latim. Tinha a graduação na USP, e eu decidi então fazer a graduação para ler a arte poética de Horácio. Essa foi, na verdade, a razão, né, pela qual eu escolhi o latim. Né? Como eu falei, é um pouco diferente de como ocorre hoje em dia. Os alunos, enfim, são poucos os alunos que escolhem latim já antes, né, de prestar para letras. E muitos alunos hoje, né, escolhem depois do IEC, né, de Introdução aos Estudos Clássicos, né, algo que não havia na minha época. Né. Mas a razão, começo da graduação foi justamente esse, né, o Horácio, né, que continua sendo, né, o autor que eu estudo até hoje, que me levou ao latim. Você tinha um desejo desde sempre de ser professor ou de lecionar numa graduação, algo do tipo? Então, como eu falei anteriormente, né, meu percurso ele é um pouco atípico, e, na verdade, eu tinha feito jornalismo. Quando eu comecei a graduação aqui, eu trabalhava como jornalista, enfim, não pensava propriamente em ser professor. Né? Meu objetivo era simplesmente aprender o latim. Mas com o tempo fui gostando cada vez mais, né, do latim, dos autores, e isso me levou a fazer, inclusive, uma iniciação científica. Até eu brinco que eu nem sabia o que era iniciação científica quando eu comecei aqui na graduação, e quando uma professora, Ingeborg Braren, que me convidou, perguntou se eu gostaria de fazer uma iniciação científica, e eu nem sabia o que era uma iniciação científica. Né? Parece uma brincadeira, mas eu de fato não sabia o que era iniciação científica. Eu perguntei para ela o que era, ela me disse que eu ia estudar, né, um autor, um tema, e poderia ter uma bolsa. Né? E eu fiquei espantado que pagavam para você estudar, né? Estudar alguma coisa que você gosta. Eu falava, faço isso por hobby, não preciso me pagar. Né? Mas, enfim, esse foi um pouco o meu. Eu não tinha muita noção do que era pesquisa, mesmo, enfim, a docência, né, na universidade. Enfim, era jornalista, meu interesse era aprender o latim. Daí eu fiz essa pesquisa sobre religião romana, e posteriormente me interessei por fazer o mestrado, né, inclusive a mesma professora me incentivou a fazer o mestrado, e fui fazer então um mestrado sobre as bucólicas de Virgílio, com uma outra professora que também já não está mais aqui no departamento, né, que é a Angélica Chiappetta. E foi ela que me falou então, né, também uma outra cena, eu diria curiosa, parece brincadeira,
foi ela que me disse eu não queria prestar um concurso para ser professor na universidade, né? Na época eram os processos seletivos, eu era um mestrando, estava no início do mestrado, e eu falei para ela que não me imaginava professor da universidade, estava iniciando, enfim, tinha já me desencantado com o jornalismo, queria dar aula, mas pensava em dar aula na escola, nunca pensei em dar aula na universidade com sinceridade. Foi justamente ela que me apresentou, vamos dizer assim, essa possibilidade, me incentivou a prestar esse processo seletivo, e depois, né, num outro processo seletivo, acabei entrando aqui como professor, né? Acho que deu certo, enfim, acho que deu certo, acho que hoje não me vejo em outra profissão, mas com sinceridade, nunca pensei, né, em me tornar professor de latim, fazer pesquisa em latim. Um pouco, eu acho que eu fui aprendendo a fazer, né, pesquisa, e é um pouco um caminho, como eu disse, atípico, assim, né? Não tinha um objetivo de estudar latim simplesmente para ler um autor. Nunca tive esse objetivo de ser professor na universidade, mas acho que, como eu falei, deu certo. E apesar de já trabalhar com o jornalismo, durante a sua graduação em letras, você teve dificuldade financeira? Você manteve esse paralelo trabalhando com o jornalismo? Até inclusive depois da graduação, nesse espaço mestrado, doutorado, que a gente. Eu acho que o estudante da graduação ele tem muito essa idealização de que ele vai terminar a graduação e que está tudo resolvido, o emprego chegou e acabou, né? E vocês que já passaram por esse mestrado, doutorado, toda essa pós-graduação, sabem que não são flores, né? Como que foi esse processo para você, tanto de sustentamento na graduação quanto na pós? Então, bom, na graduação, como eu disse, eu já trabalhava. Não trabalhava como jornalista. E, evidentemente, já tinha feito uma graduação, estava trabalhando. Então, precisava trabalhar, evidentemente, precisava do dinheiro. Inclusive, num determinado ponto, eu tive que passar da manhã para a noite, né, justamente por causa do trabalho, eu não estava conseguindo acompanhar de manhã, então eu passei para a noite, né, continuei trabalhando e fiz o curso à noite, né. E claro, com o trabalho eu não tinha dificuldade financeira, mas eu precisava trabalhar. Na pós-graduação, então, bom, primeiro também não disse que eu não terminei a graduação, né? Eu iniciei a graduação, fiz todos os cursos de língua e literatura latina, mas não terminei propriamente a graduação em letras, eu não tenho o diploma, né? Eu fiz todas essas disciplinas de língua e literatura, fiz algumas outras. Quando depois de terminadas as línguas, as literaturas, eu conversei com essa professora que tinha aceitado, né, como orientando no mestrado, porque eu já tinha uma outra graduação, tinha feito todas as línguas, eu podia então ingressar no mestrado. E daí, no mestrado, logo depois que eu entrei como mestrando, eu passei no processo seletivo que eu mencionei anteriormente. Então, eu iniciei aqui como professor, nem podia ter bolsa, né? Eu tentei bolsa, depois eu consegui essa bolsa, depois tive que abrir mão dessa bolsa porque tinha entrado aqui como professor. Então, eu sempre estudei e trabalhei, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né? Seja na época da graduação como jornalista e posteriormente como professor, e daí já como professor aqui da universidade, né? Não sei se posso dizer isso, mas de qualquer maneira no começo da carreira aqui eu era RTC, mestrando, e ganhava menos do que eu ganhava como jornalista, ganhava menos do que eu ganhava ainda numa outra universidade em que eu dei aula também, uma universidade particular. Então não ganhava muito, mas tinha um emprego e óbvio, estava como professor aqui, um pouco a carreira já estava
definida, né? A habilitação em latim é mais focada em tradução, na academia, em lecionar ou no próprio idioma? Então, eu acho que a habilitação ela envolve um pouco de tudo, né? Assim, claro que quem escolhe fazer latim, bom, antes de mais nada, eu acho que a escolha, né, por qualquer habilitação, mas particular no latim, é porque você gosta do latim, enfim, ninguém pensa em fazer latim, eu diria ninguém pensa em fazer em letras pensando pensando no mercado de trabalho propriamente, né? Propriamente, claro que a gente tem que pensar também nisso, mas a escolha, evidentemente, por estudar latim, o mercado, vamos dizer assim, ele é muito restrito, né? Você vai estudar latim, pode dar aula de latim em algumas universidades, né? Públicas e particulares. Algumas particulares têm um ano de latim, ainda tem, né? Uma ou outra, né? E você tem, claro, as universidades públicas que têm habilitação em latim, são algumas poucas, mas ainda há algumas universidades que têm habilitação em latim, se não me engano, aqui na USP, o FRJ, talvez Minas Gerais, mas são poucos que têm habilitação em latim, mas muitas universidades públicas têm um ano de latim ou latim vinculado a algum departamento. Então você pode lecionar, você pode ter essa experiência. Aliás, aproveitando, tem um projeto muito interessante criado, né, e conduzido pela colega do grego, a professora Paula da Cunha Correia, né, o projeto Mínimos, que tem o ensino do latim e do grego em algumas escolas públicas, né, em particular na Amorim Lima, a escola aqui próxima, né, Amorim Lima, e tem também na escola de aplicação desse projeto. Então, são alunos da graduação, alunos da pós que ensinam grego e latim. Então, você pode ter essa experiência já na graduação de ensinar grego ou latim. Mas, evidentemente que o mercado ele é muito restrito. Então, não é uma habilitação para preparar professores de latim, né? Sobretudo, eu diria que é muito voltado para pesquisa. Então, os alunos, enfim, que fazem latim vão até ao final, em geral, depois vão fazer mestrado, doutorado, e daí, né, a possibilidade de prestar um concurso e se tornar professor, né, professor pesquisador. Você me perguntou sobre a tradução, né? Evidentemente que o aluno ele vai aprender o latim, evidentemente para poder ler esses textos, trabalhar com esses textos, né? O foco da habilitação, evidentemente, não é formar falantes de latim, até porque não é uma língua mais falada, embora hoje até seja um pouco moda, tem alguns cursos, né? Sobretudo no exterior, para aprender a falar latim, né? Você aprende, né, o latim para também falar. Alguns métodos, como família romana, muito voltado para falar o latim. Mas não é esse o objetivo da habilitação. A habilitação é para aprender essa língua, para você poder ler esses textos, trabalhar com esses textos e, portanto, traduzir esses textos. Mas não há provavelmente um mercado, vamos dizer assim, de tradutor em latim, né? Em geral, quem faz traduções são os professores, são os pós-graduandos, né? Não é você não vai se formar tradutor em latim e trabalhar com isso, não vai viver disso. Então, é uma área muito voltada para a pesquisa, né? A docência, em geral, universitária, né? E a pesquisa, né? Embora, como eu disse, tem esse projeto muito interessante, projeto Mínimos, né? Aqui e ali, evidentemente, os pós-graduandos, alunos também fazem trabalhos, né, de tradução. Existe demanda de textos não traduzidos ainda, tanto do latim para nenhuma outra língua, quanto do latim para o português?
Sim, existe muita coisa, né? Embora seja uma área, né, da antiguidade, vamos dizer assim, né? Às vezes se tem a noção de que, enfim, já está tudo estudado, né? Já está tudo feito, está tudo traduzido. Mas o interessante, né? Um aspecto, dos vários aspectos, eu diria interessantes dessa área é que continuamente textos estão sendo descobertos, né? E tem muita coisa, né? Tanto em grego como em latim, ainda não traduzida para nenhuma língua. Para o português, então, tem uma enormidade, tem quase tudo, vamos dizer assim, está por traduzir. Né? A gente precisa ainda traduzir muita coisa para o português. A gente não tem vários autores fundamentais, né? Em português, Cícero, mesmo Horácio, alguma coisa ainda a gente não tem, Plauto, Terêncio, Ovídio mesmo, tem muita coisa que ainda não foi traduzida para o português. E tem alguns autores, né, pensar que, na verdade, o latim, embora o foco muito seja nos autores do período chamado clássico, né, do século I a.C., mas a produção latina, veja, ela se estende por toda a Idade Média, Renascimento e mesmo depois do Renascimento. Então, há muitos textos latinos, né? Um mundo, na verdade, de textos não traduzidos, não só para o português, como para qualquer língua. Né? Trabalho, na verdade, não falta. Né? Falta, na verdade, gente. Né? São poucos alunos, muitas vezes, que escolhem essa área, mas, enfim, textos nós temos, enfim, milhares de textos para traduzir. Eu gostaria de saber, para você, qual a função da gramática para as línguas modernas e para o latim em si? Quando a gente fala de gramática, na verdade, a gente pode dizer que existem várias gramáticas, né? E para começar, vamos dizer assim, da antiguidade, evidentemente gramática, essa é uma arte, né? A arte gramática, ou essa disciplina, como queiram, né? Ela é muito importante ali no período da antiguidade, para os gregos e para os latinos. Então, os gramáticos latinos, gramáticos gregos, desenvolvimento de toda uma teoria gramatical, nomenclatura. E a gramática, ela surge em parte, né, em boa parte, para explicar os poetas, né, explicar os textos. Então, os autores antigos, Virgílio, Horácio, né, para ficar no mundo latino, Ovídio, eles têm quase que uma língua própria, vamos dizer assim. Né? E para explicar esses autores, né, você tem esse instrumento, né, que é a gramática. Aliás, gramática, né, que é o termo grego, ele pode ser traduzido para o termo latino literatura, né? Grama quer dizer litera, né? Então literatura. Então a gramática ela está muito relacionada com a literatura. Então eu costumo dizer, e eu acho que esse muitas vezes é um pensamento equivocado, né? De uma separação da gramática e da literatura, né? Até tem, eu sei, tem dessas histórias, dessas ideias, né? Tem aqueles alunos que gostam da gramática, mas não gostam de literatura, e tem aqueles alunos que gostam da literatura, mas não gostam de gramática. E eu acho que isso é um equívoco. Na verdade, as duas coisas elas estão juntas. Você precisa da gramática, né? Enfim, como eu falei, tem várias gramáticas, mas você precisa desse instrumental para ler os poetas. Ou, talvez você possa dizer que não precise, tem outros instrumentos, mas eu diria que é um instrumento importante, fundamental para ler os autores. Né? O estudo gramatical, antes de mais nada, ele é importante para ler os autores. Então, isso de um lado, né? Você fazer uma análise, vamos dizer assim, detida do texto, da construção do texto, da morfologia, da fonética, da sintaxe, né? Para daí você interpretar, você precisa
gramática que vai explicar os poetas. Então, de um lado, eu diria isso. De outro lado, para o estudo do latim, como a gente é uma língua não mais falada, você não vai aprender o latim, por exemplo, você vai estudar inglês, francês, italiano. Se você quiser falar, né, você vai para o país, né, escutar, você aprende, você pode ouvir música, pode ver um filme, tem várias possibilidades de você aprender essa língua e falar essa língua. Com latim não tem como fazer, isso daí a não ser, como eu falei, casos isolados, cursos, né, que hoje aqui e ali tem, mas no exterior, né? Não aqui propriamente no Brasil. Então, o estudo da língua que se faz na universidade é um estudo que pressupõe a gramática, né? Você vai lidar com casos, né? Então os casos indicam a função da palavra no texto, e você precisa, evidentemente, saber o que é um sujeito, o que é um objeto, o que é uma oração subordinada, um aposto, um adjunto adverbial, etc, etc. Então, se você não tem e a gente percebe isso, né, que muitos alunos não têm, porque hoje, em geral, nas escolas não se ensina mais, né, e quando se ensina, às vezes também não se ensina toda a gramática, um ou outro conceito. Então, você precisa, na verdade, desse instrumental, que é uma metalinguagem, né, importante para você estudar o latim, né? E eu diria também o grego, e eu diria outras línguas também, de um determinado ponto de vista. Então, é um instrumental importante para você aprender a língua, né? A noção de sujeito, objeto. É claro que a gramática, como toda disciplina, como toda área, evidentemente que ela tem discussões, tem problemas, mas isso não invalida, eu quero dizer, aquela disciplina, a necessidade de você conhecer essa disciplina. Para além disso, talvez eu esteja um pouco extrapolando nesse discurso a respeito da gramática, mas para além disso, há algumas questões, na verdade, da escrita, né? Então, hoje em dia se fala da gramática do português falado, né? Então, como eu falei, tem várias gramáticas. Gramática do português falado, mas tem a gramática do português escrito, né? Então, se a gramática ela serviu na antiguidade para explicar os poetas e ela é importante para aprender o latim, ela também é importante, por exemplo, a gramática do português para ler os nossos poetas. Então, para ler Camões, veja, não é uma leitura simples, né, de um português moderno, né, contemporâneo com o qual a gente está acostumado, né? Ele exige uma leitura e acredito eu que a gramática ela auxilia, né, também nessa leitura dos autores, né, que escreveram em português, né, e auxilia, né, na escrita do português. Não que para escrever bem você precisa conhecer a gramática do português, mas é uma parte importante disso. Ou seja, para você aprender a colocar uma crase, evidentemente não pode ser intuição, pode ser como é que você coloca, você sabe, né, onde tem a crase ou não. Isso depende de saber que a crase é uma junção do artigo com a preposição. Se você não sabe o que é um artigo, se você não sabe o que é uma preposição, bem, como é que você sabe onde colocar a crase, né? Vírgula, né? O aposto vai entre vírgulas. Tá, mas se você não sabe o que é um aposto, como é que você vai colocar a vírgula ali para separar o aposto? Se diz, não separa sujeito do verbo por vírgula. Sim, mas se tiver um aposto entre o sujeito e o verbo, você vai separar por vírgulas. Então, a colocação correta das vírgulas, ela exige o conhecimento da gramática. Então, não dá para abrir mão da gramática, né? Como eu falei, existem várias gramáticas. Os alunos, nós todos, devemos aprender todas essas gramáticas, inclusive essa gramática do português escrito, essa gramática que tem uma longa tradição, né? Então ela é importante para aqueles que estudam o português, evidentemente a história do português, tá? Linguística histórica, tá? E enfim.
Hoje em dia, talvez uma deturpação de um determinado discurso condena uma determinada gramática, mas eu diria de maneira equivocada, né? E mesmo para a crítica à gramática é necessário que você conheça a gramática para criticar. Não dá para criticar alguma coisa sem conhecer. Mas o fato é que hoje, né, ela não é mais ensinada na escola. E o aluno chega na universidade sem saber gramática. E aí chega na universidade, ele precisa desse instrumental e não tem curso desse instrumental também. Então ele também não aprende nem na escola, nem na universidade. E muitas vezes sai, né, da universidade sem saber, o que eu acho terrível, né, para dizer o mínimo. Então eu acho a gramática fundamental, como eu falei. Estou falando da gramática, mas há várias gramáticas, como eu deixei claro no início. Mas essa gramática, que tem essa história, iniciada lá com os gregos e latinos, ela é fundamental, né, para a leitura dos poetas antigos, porque eles foram formados nessa disciplina, né, e fundamental para aprender também o latim, o grego, e um instrumento importante para a leitura, inclusive dos autores portugueses, né? A gente não poderia abrir mão disso com os problemas e com as discussões que essa disciplina traz, mas a gente não pode abrir mão de conhecê-la, né? Estudar isso, conhecer bem isso, para daí depois, se for o caso, criticá-la. Mas é preciso, antes de mais nada, conhecer. O latim foi uma língua muito forte não só durante o Império Romano, mas também na Idade Média, onde as produções eram majoritariamente sacras, né? De que maneira isso aparece na habilitação? Há algum foco em produções estritamente religiosas? É que quando a gente fala religião, né, então, aí, evidentemente, você pensou nesse mundo medieval que está muito associado ao mundo católico, né, e cristão. Mas, quando a gente fala de religião, poderia falar de uma religião pagã. E, evidentemente, a religião ela aparece nos textos, né? De alguma maneira, isso vai sempre aparecer. A religião ela está ali presente, né? Essa religião pagã, né? Posteriormente, a religião cristã, a produção latina, como eu disse, ela vai ali, né, desde a antiguidade até o século XVIII, XIX, né? A gente tem produções, textos em latim, religiosos ou não, né? Inclusive contra a religião, né, a favor da religião. Então, ela aparece dependendo do tipo de texto, né? O principal foco, né, dos textos que são estudados e dos métodos, né, que a gente usa são baseados nos textos dos autores do século I a.C. Então, se você aprender esse latim, você vai poder ler depois os autores medievais, se você quiser, renascentistas, né? A Vulgata, né? Se for o caso. Aqui e ali no método se usa, né, aqui na nossa habilitação, nas disciplinas de língua, o Aprendendo Latim. E o Aprendendo Latim, aqui e ali, ele insere algumas frases da Vulgata, alguns trechos, né, da Bíblia. Como eu falei, o foco principal é o latim do século I a.C., né? Então, também aparece religião, inclusive, né, esse período augustano, né, Augusto vai se colocar, né, inclusive como um deus, né? Então você tem aspecto ali religioso, você tem os deuses, não preciso dizer, enfim. De qualquer maneira, a gente está num curso de letras, né? Isso não quer dizer que você não tenha de ter noções de outras áreas, mas é importante, evidentemente, para um pesquisador ter noções, evidentemente, de história, filosofia, de religião, antropologia, sociologia. Mas existe uma particularidade que é essa da Faculdade de Letras. Porque se eu for fazer uma leitura, por exemplo, filosófica, e eu posso fazer de um determinado autor, talvez seja conveniente que eu estude não nas letras, mas na filosofia, né? Se eu for fazer uma leitura teológica de um determinado autor, religiosa,
que eu faça isso numa faculdade de teologia ou religião, e não na faculdade de letras. Se eu for fazer uma leitura, esse é o meu ponto de vista, bem entendido, tá? Psicológica de um autor, talvez seja mais conveniente fazer uma faculdade de psicologia do que na faculdade de letras. Por quê? Porque, entre outras coisas, isso exige uma formação específica, né? Uma formação psicológica, né? Para você ter toda a preparação, né? A formação, conhecimento dos autores, de uma metodologia, tá? Dessa área para poder, tá? Ler esses textos. Então, os nossos textos, né? E a abordagem que a gente tem é uma abordagem filológica, é uma abordagem dos textos, retórico-poética, né? É nisso que a gente é formado, vamos dizer assim. Então, quando fala assim, uma leitura, vamos dizer assim, religiosa, eu diria, a gente não faz e talvez, bem entendido, né, não devêssemos fazer, porque isso exige uma preparação e não é o nosso foco, né? A nossa preparação é uma leitura retórico-poética, uma leitura filológica desses textos. Como eu falei, é importante conhecimento, evidentemente, de outras áreas, da religião, da sociedade, da filosofia, da história, mas a gente tem uma abordagem específica, a gente está na área de letras, então nosso foco é o texto. Enfim, né, eu diria assim, há alguns colegas que estudam, né, textos medievais, né, textos de outras épocas, textos inclusive religiosos, né? Conheço alguns pós-graduandos que fizeram pesquisa em Jerônimo, em Agostinho, né? Textos medievais. Tem um colega na UFOP que estudou Alcuino, enfim, né? Esses textos também são estudados, né? Mas eu diria que o foco sempre é um foco filológico desses autores e não religioso, porque daí a gente está falando de uma outra abordagem, de uma outra metodologia que não é, a meu ver, a nossa. Você tem algum conselho para quem deseja estudar em faculdades fora do Brasil? E quais seriam as principais diferenças que você pode observar entre a formação da habilitação em latim no exterior e aqui na USP? Há diferenças, porque, enfim, depende um pouco também do lugar, né, no exterior. Tá? Eu conheço, sobretudo, né, tenho mais contato com a formação e pesquisadores na Itália, porque eu fiz parte do meu doutorado lá. Né? Depois fiz um pós-doutorado na Inglaterra, então são os dois lugares que eu conheço mais. Eu diria que quem vai para essa área do latim e do grego e pensa numa carreira acadêmica, eu diria que é fundamental, em algum momento, um estágio no exterior. Seja hoje mais possível na graduação, né? Conheço uma outra pessoa que já foi, né, na graduação, fazer algo de clássicos, latim e grego, na Itália, na França, na Inglaterra. Então, diria que, na verdade, é fundamental, né, ter essa experiência, seja na graduação, seja posteriormente na pós-graduação. Tenho um aluno meu que fez mestrado comigo aqui, terminou agora o doutorado inteiramente na Itália. Né? Tem outros exemplos, enfim, conheço outros alunos que fizeram, né, o doutorado na Inglaterra. Eu acho que é uma experiência fundamental. Acho que eu tive uma noção mais clara do que era pesquisa na nossa área, ou pelo menos determinada visão do que é a pesquisa na nossa área, quando eu fui propriamente para a Itália. Né? E aí eu tive uma noção um pouco melhor do que era fazer pesquisa na nossa área. Né? Os métodos, sem falar, evidentemente, do material. Hoje, claro que com a internet, com as bases de dados, tudo é mais fácil em termos de pesquisa, mas antigamente alguns textos, e já na minha época era um pouco mais fácil, mas antigamente era muito difícil você ter acesso a determinados textos, artigos, livros, então era muito importante ir para fora. Né?
Mas ainda hoje eu acho que é muito importante, sobretudo pelo contato e o diálogo com aqueles que são os autores de referência na nossa área, né? Então, Inglaterra, evidentemente, Itália, são os dois centros, eu diria, no meu modo de ver, mais importantes hoje na pesquisa de estudos clássicos. E claro que ter essa experiência, evidentemente, de entrar em contato com os centros de referência mais importante é fundamental, né? Quais são as grandes diferenças? Veja, você nota claramente quando você vai para a Itália. Bom, diferença tremenda e brutal é que na graduação, quando você vai lá para a Itália, eles não têm, hoje ainda tem um pouco, mas não tem língua latina 1, língua latina 2, língua latina 3. Por quê? Porque eles aprendem latim na escola, né? Eles têm 5 anos de latim na escola, né? E eles chegam na universidade já sabendo latim. Então eles partem, vamos dizer assim, muito antes. Não só com conhecimento da língua, mas tendo já conhecido, lido, ainda que em tradução, a Eneida de Virgílio, Cícero, César, Horácio. Muitos alunos chegam aqui na graduação e não conhecem Virgílio, nunca ouviram falar. Então a gente corre, vamos dizer assim, né? Muito antes, né? A gente começa, vamos dizer assim, né, com um grande atraso, né, em relação a esses centros, eu diria, né? Mas, por exemplo, não é muito diferente do que ocorre nos Estados Unidos, onde também hoje é um centro importante, diria, no meu ponto de vista, menos importante que Inglaterra e Itália, mas ali nos Estados Unidos você aprende o latim, né, na universidade também, né? E aí você aprende também os autores, né, como ocorre aqui no Brasil. Então, existem diferenças, semelhanças, coisas melhores, coisas talvez piores, mas repito que é uma experiência, eu diria, fundamental para quem pensa, né, ir para essa área, ir para esses centros, Inglaterra, Itália, Estados Unidos também, França, né, Alemanha, um outro centro bastante importante, e ver como se aprende, como os pesquisadores ali trabalham. Isso fez uma diferença enorme na minha formação, né? A nossa principal bibliografia, né, ela não está em português, tá? Infelizmente, hoje a gente começa a ter alguma produção em português, né? Mas a principal bibliografia nossa, ela está em inglês, está em italiano. Alguém que queira fazer pesquisa nessa área hoje, que pode parecer uma desmotivação, mas não é um conselho e acho que até motiva em certo sentido, é que você não tem que aprender apenas latim ou grego, você tem que aprender também, pelo menos a ler inglês, francês, italiano, alemão, porque a nossa bibliografia principal está nessas línguas, né? Eu diria sobretudo inglês e italiano, mas muito também em alemão, alguma coisa em francês. Então, você indo para esses lugares, você acaba também adquirindo uma outra língua, inglês, francês, italiano, e isso vai ser importante para a sua formação, né? Na verdade, quanto mais língua, melhor, né? Essa é a ideia, eu acho, para quem está nas letras, evidentemente esse amor pelas línguas, né? Você teve alguma desilusão ao optar pela habilitação do latim em relação ao que achou que iria fazer ou como as coisas iriam funcionar? Na verdade, um pouco como eu disse já anteriormente, não tive nenhuma desilusão antes, né? Foi para além da minha expectativa, porque o que eu esperava, como eu disse, era aprender, né, a língua. Eu aprendi, e além de ter aprendido a língua, tive ótimos cursos de literatura, e tudo isso me levou a me tornar um professor, um pesquisador da área, enfim, a me apaixonar ainda mais, né, pelo latim,
por esses textos, por esses autores. Então foi muito além da minha expectativa. Além do Horácio, e também Horácio, quem ou qual obra é a sua maior inspiração no universo do latim e por quê? Você já mencionou, evidentemente, Horácio, que foi o começo de tudo e continua comigo, enfim, vai continuar, acredito eu, para o resto da vida. Evidentemente, o outro autor, né, muito importante, em parte também me levou a querer estudar o latim, sem dúvida nenhuma, Virgílio. Né? Na verdade, o meu começo na pós-graduação, como eu também já mencionei, foi estudando as bucólicas de Virgílio. Então, esses dois autores, para mim, são fundamentais, né? Virgílio e Horácio. Horácio, inclusive, vai dizer que Virgílio é de medium anima mea, né? Metade da minha alma. Então, eu diria que são duas partes importantes, não vou dizer que são as duas metades da minha alma, nem sei se existe alma, mas enfim, então são duas partes, né, do meu ser importante, Virgílio e Horácio, né, nessa minha formação, quero dizer, nesses meus estudos, esses dois autores são fundamentais. Cite um ditado popular, uma frase ou um fragmento inesquecível para você da sua língua latina de habilitação. Tem um dito latino que é nulla dies sine linea. Se não me engano, tá em Plínio Velho. Nenhum dia sem uma linha. Né? Ele fala sobre essa necessidade de você estudar, praticar pelo menos um pouco por dia. Eu acho que essa é uma noção importante para quem, já que a gente está falando, né, para alunos, e eu acho que essa é uma ideia importante, né, o fato de você praticar um pouco por dia, né, nenhum dia sem uma linha, tá? Obviamente, tá, que pode ser uma hipérbole, né, você pode pular um dia ou outro, mas a necessidade de você estudar continuamente um pouco por dia. É mais importante, eu diria, do que você estudar 8, 10 horas antes do dia da prova. Né? É menos efetivo do que você estudar um pouco por dia. Né? E acho que se você estudar um pouco por dia, você chega lá, você aprende a língua latina, você vai adquirindo aos poucos o conhecimento necessário desses autores para poder lê-los, né, de alguma maneira, de forma conveniente. Né? A gente tem, talvez, né, duas noções. Bom, uma delas é essa ideia que eu vejo um pouco de uma coisa que ela tem que ser imediata. Né? Então eu vejo alguns alunos perguntando assim, professor, depois de quanto tempo eu vou ler a Eneida de Virgílio? Assim, é muito tempo para você conseguir começar a entender, né? E ler com dificuldade. Né? Até um pouco engraçado. Depois de quanto tempo eu consigo ler a Eneida de Virgílio? Primeiro você tem que aprender todo o latim. Mesmo que depois desse tempo você aprender todo o latim, 4 anos, né? 3 anos, enfim, você não vai sair lendo a Eneida de Virgílio. Né? É como um pouco, eu já mencionei aqui Camões, mas ninguém, nós somos falantes do português, ninguém pega os Lusíadas e sai lendo os Lusíadas como se estivesse lendo jornal. Né? Você não lê assim. Então, isso exige uma série de conhecimentos, alguma metodologia, conhecimento da língua, e isso se adquire com o tempo. Né? E tem essa noção, eu diria, da imediatez, assim, do agora, eu quero aprender e quero ler agora, que é algo que vai contra, eu diria, esse tipo de estudo que a gente faz. E um pouco nesse provérbio nulla dies sine linea, eu acho que a gente tem essa ideia. Né? É um pouco por dia, né? Estudar, tá, todo dia, continuamente,
para chegar a uma formação sólida que te possibilite ler, né, com dificuldade que seja, esses autores, né? Então, num sentido um pouco contrário a essa ideia de uma coisa imediata. E uma outra noção, essa não está propriamente no provérbio, mas se eu posso me estender um pouco, né, é a ideia também de ter lido uma única vez e isso ser o suficiente, né? Então, alguns falam, eu quero ler a Eneida. E leu a Eneida uma vez e acha que isso é o suficiente, né? Se você tiver uma leitura completa da Eneida em latim uma única vez, obviamente que isso é uma coisa fantástica, mas isso não é suficiente para entender Virgílio, né? Você precisa voltar a esse texto muitas vezes se você quiser compreendê-lo, de fato, se você quiser estudar esse autor. Então você tem que ter esses autores um pouco na memória. Para isso você precisa voltar muitas vezes ao texto. A ideia de reler os textos, né? Isso também é algo que não está muito na nossa formação, na nossa mentalidade, né? Tem essa ideia da imediatez e tem essa ideia de que bastou uma leitura, então já é suficiente, você já entendeu tudo, você pode até dar um curso sobre esse autor, né? E não funciona dessa maneira. Você precisa ler e reler muitas vezes esses textos. Um último conselho, então, que não tem a ver provavelmente com o provérbio também, mas uma outra noção importante é essa, é ler as coisas de maneira completa, né? Também às vezes a gente vai na nossa formação lendo um capítulo de um autor aqui, um canto da Eneida ali, outro canto da Odisseia aqui, um poema de Horácio acolá, e não lê as coisas na sua inteireza. Para compreender esses autores é preciso lê-los na sua inteireza. Então é preciso ler repetidamente e ler de maneira completa esses autores, tá? Sejam eles, né, antigos, sejam eles modernos, a meu ver, né? Estudar a língua de maneira completa. Não dá para você estudar latim, dizer, agora teve um ano de introdução ao latim, agora eu sei o latim. Não dá, né? Você precisa estudar toda a gramática, você precisa fazer todo o curso, você precisa dessa inteireza, dessa completude, dessa repetição, né, que são, a meu ver, fundamentais. Por que escolher o latim? Por que escolher latim? Eu acho que, fundamentalmente, aquilo que me levou a escolher o latim é essa paixão, essa vontade, né, de querer ler esses autores, né, autores que são fundamentais, né, na formação, na nossa formação, nosso pensamento, né, na nossa sociedade, com os problemas que eles trazem, com, né, as virtudes, né, e defeitos que todos temos, né? Mas você ler uma ode de Horácio no original, eu diria que é uma experiência, tá, única, que pouca gente tem no mundo, né? Então, você poder pegar um texto e ler, né, no original, uma ode de Horácio, as bucólicas de Virgílio, tá? Isso é razão suficiente para escolher a habilitação, tá? É te permitir ter acesso a esses textos, evidentemente, que devem ser lidos no original. Então, isso é razão mais do que suficiente para escolher o latim.